A arte de escrever personagens adolescentes verossímeis. Continue aqui comigo se você quer aprender a evitar clichês e estereótipos prejudiciais, conhecer os desafios reais enfrentados por adolescentes e como incorporá-los na sua história e descobrir como conectar emocionalmente os seus personagens com os leitores e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, é só clicar no link que está aqui na descrição. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu tenho uma sugestão para você que quer elevar a sua escrita a um novo patamar e de graça. É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ao fazer isso você vai ter acesso semanal a conteúdos exclusivos que vão turbinar aí a sua escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre a importância dos personagens adolescentes na ficção. Eles são essenciais porque conseguem criar uma conexão poderosa com o público mais jovem. Quando você escreve um personagem adolescente verossímil, você está abrindo um canal direto para explorar temas universais como a busca por identidade, os conflitos familiares e as primeiras experiências amorosas. Esses personagens eles também refletem a diversidade e as mudanças sociais, ajudando aí a tornar as suas histórias mais ricas e mais representativas. Além disso, adolescentes em suas narrativas podem desenvolver tramas emocionantes cheias de crescimento e descoberta. Pense na obra que talvez tenha inaugurado esse gênero, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, onde o personagem, o Holden Caulfield, enfrenta uma série de conflitos internos e externos enquanto busca o seu lugar no mundo. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo vão estar listados aqui embaixo. Se você adquirir por esse link, você não paga nada mais e ainda me ajuda com uma pequena comissão para o canal. Vamos ver então alguns pontos importantes que a gente tem que observar para escrever bons personagens adolescentes, ok? Número 1, a importância de personagens assim, tá? Quando você cria um personagem adolescente que espelha as experiências pessoais dos leitores, você está oferecendo a eles uma chance de se verem refletidos na sua história. E isso é muito poderoso, porque cria empatia, cria identificação, fazendo com que os seus leitores se importem de verdade com o que acontece com seus personagens. Adolescentes enfrentam uma série de desafios, né? Uma idade que está ali borbulhando de muitas coisas, decisões, muita intensidade. E essas transformações são relevantes para muitos temas, né? Enfim, que o adolescente está vivendo, né? Questões como identidade, pressão acadêmica, saúde mental, descobertas emocionais são apenas algumas das áreas que podem ser exploradas, né? Se a gente olhar para o Apanhador do Campo de Centeio, que eu já citei, o Holden Caulfield, ele é um adolescente que enfrenta a desilusão, a angústia, enquanto tenta encontrar o seu caminho ali, refletindo sobre temas universais de alienação, busca por autenticidade, entre outros temas. Além disso, personagens adolescentes têm o potencial de inspirar mudanças e reflexões. As suas lutas, os seus triunfos podem estimular discussões significativas entre os leitores e até mesmo incentivar ações na vida real. Eles podem desafiar normas, enfrentar injustiças e mostrar que, mesmo jovens, têm a capacidade de fazer a diferença. E essa capacidade de inspirar é uma das razões pelas quais os personagens adolescentes são tão importantes na ficção. E agora vem uma das partes mais difíceis de escrever personagens adolescentes. Número 2, clichês a serem evitados. Ao criar personagens adolescentes, é fácil cair em estereótipos e clichês que já foram explorados à exaustão na ficção. O adolescente rebelde sem causa é um desses clichês que pode até parecer vazio e superficial. Da mesma forma, o nerd desajustado ou a garota popular superficial são estereótipos que não capturam a complexidade real dos adolescentes. Outro clichê comum é o atleta burro, que ignora o fato de que muitos jovens atletas também são muito inteligentes e multidimensionais. As relações românticas forçadas, onde o casal principal se apaixona instantaneamente, sem uma construção de relacionamento crível,
também devem ser evitadas, né? Além disso, personagens como o adolescente prodígio perfeito ou o adolescente dramático exagerado podem parecer pouco realistas se não forem trabalhados com mais profundidade, né? Tudo bem todos esses clichês que eu falei, numa primeira olhada, parecerem ser assim. Mas depois, conforme a trama avança, a gente vai descobrindo que tem, né, uma outra profundidade ali. O adolescente solitário incompreendido também é outro clichê que pode ser abordado de uma maneira mais autêntica. A amizade improvável que muda tudo instantaneamente, a transformação radical de visual que resolve todos os problemas são outros exemplos e estereótipos que podem ser revistos. Por último, o bullying como única característica de conflito também pode ser um recurso meio preguiçoso. Em vez disso, explore outras camadas de dificuldades, de nuances, né? Se a gente falar de As Vantagens de Ser Invisível, que é um dos meus livros sobre adolescentes preferido, né? Do Stephen, eu brinco que o sobrenome dele é Chbosky, mas não é assim que fala. Enfim, eu não vou nem tentar pronunciar o sobrenome dele. A gente vê nesse livro personagens adolescentes complexos que fogem desses clichês, com histórias e personalidades profundas que tornam as suas jornadas muito mais envolventes. E para trabalhar esses estereótipos de uma forma criativa, você tem que tentar dar mais profundidade aos seus personagens. Por exemplo, o nerd desajustado pode ser alguém que tem uma paixão secreta pela música e se transforma ao longo da história ao encontrar uma banda onde ele se sente aceito. Então dê aos seus personagens qualidades inesperadas e também desafios únicos para tornar eles mais verossímeis e interessantes. Qual clichê que você acha mais difícil de evitar ao escrever personagens adolescentes? Comenta aqui embaixo que depois eu vou querer conferir. Número 3. Características de personagens adolescentes verossímeis. É essencial, como em qualquer personagem, você investir em complexidade e profundidade emocional. Adolescentes são, por natureza, complexos, cheios de dúvidas, inseguranças. E esses ressentimentos são comuns e devem ser refletidos nos seus personagens para que eles pareçam reais, né? Eles enfrentam conflitos internos e externos que moldam quem são e quem vão se tornar. E esses personagens devem mostrar desenvolvimento e crescimento pessoal ao longo da história. Pense em como um adolescente pode começar a trama sendo inseguro sobre a sua aparência ou habilidades, mas terminar encontrando sua confiança e propósito. No livro Foi Assim que Tudo Explodiu, do Arvin Ahmed, o protagonista, o Amir Azad, ele começa a história lutando com a sua identidade, com as suas pressões familiares, mas ao longo da narrativa ele vai se descobrindo, se entendendo e encontra aceitação, autoentendimento através das suas experiências. As contradições, mudanças de humor, né, são características marcantes de adolescentes. Então, eles podem passar de eufóricos a deprimidos em questão de minutos. E essas oscilações devem ser refletidas na maneira como você escreve os seus personagens. Isso adiciona uma camada de realismo e permite que os leitores se conectem com eles de uma maneira muito mais profunda. As relações com amigos e família também são cruciais. Adolescentes muitas vezes definem a sua identidade através dos seus relacionamentos. As amizades podem ser uma fonte de apoio ou de conflito, e os laços familiares podem ser igualmente complexos. Então, explore essas dinâmicas para criar personagens mais ricos e mais realistas. Desenvolver essas características nos seus personagens adolescentes não só os tornará mais verossímeis, mas também vai proporcionar aí um terreno mais adequado para suas histórias, ok? Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de like, se inscreve e ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você turbinar a sua escrita. Número 4, desafios e dificuldades, né? Para escrever personagens adolescentes verossímeis, é essencial abordar os desafios e dificuldades que eles enfrentam na vida real. Então, a pressão acadêmica, as expectativas, eles são temas recorrentes. Muitos adolescentes se sentem esmagados pela necessidade de obter boas notas, entrar em boas universidades e atender às expectativas de pais e professores. Isso pode gerar um nível significativo de estresse, de ansiedade, né? Então,
enfrentar essas pressões enquanto lida com questões pessoais profundas pode ser a chave para uma narrativa que realmente vai conversar com as vivências, né, dos adolescentes. Então, as questões de identidade, de pertencimento, são uma área muito importante. Adolescentes estão constantemente explorando quem são e onde se encaixam no mundo. E essa busca pode levar a conflitos internos e externos, especialmente em um mundo onde as normas sociais estão sempre mudando. A saúde mental, emocional é outro tema importante. Depressão, ansiedade e outras questões de saúde mental são experiências comuns entre adolescentes e devem ser retratadas de uma forma sensível, de uma forma realista. O bullying e a dinâmica social são desafios que muitos adolescentes se enfrentam. O bullying pode ter um impacto profundo, duradouro na autoestima e no bem-estar emocional de um jovem. Como eu já citei as vantagens de ser invisível, o impacto ali que acontece por causa do bullying é explorado de uma maneira que é realista. Além dos problemas familiares, relacionamentos, que são outra área rica para você explorar. Conflitos com os pais, irmãos e outros membros da família podem moldar a vida de um adolescente de muitas maneiras. Então, abordar esses temas não só torna os seus personagens mais realistas, mas também permite que você toque em questões que são importantes para muitos leitores. A profundidade, a autenticidade que esses desafios trazem para a sua história podem criar uma conexão poderosa com o seu público. Mas para você que ficou até aqui, eu quero apresentar uma dica extra que na verdade é algo muito simples, mas que pode te auxiliar aí na sua pesquisa para escrever o seu livro. A minha dica de ouro: acompanhamento de influenciadores adolescentes. Tá? Calma que você já vai entender. Tá? Acompanhar as redes sociais, canais de adolescentes, influenciadores de várias áreas, pode ser uma fonte de pesquisa para o seu livro também. Esse método é muito simples, mas pode ser muito eficaz para entender melhor o comportamento, a linguagem verbal, a linguagem corporal dos adolescentes. Então você pode dedicar algum tempo para seguir esses influenciadores que são bem jovens, bem novos, e nessas plataformas, as várias redes, você analisar, fazer isso como uma pesquisa. Tá? Porque ao seguir esses influenciadores, você vai captar comportamentos, linguagens, gírias e tendências até direto dessa fonte. Então, aqui vão alguns passos e sugestões para você aproveitar ao máximo essa prática, tá? A primeira, diversidade de fontes, Então, siga influenciadores de diferentes áreas, Moda, música, esporte, ativismo, humor, marcas, entre outros. Isso vai te dar uma visão ampla das diversas maneiras como os adolescentes se expressam e interagem. Número 2, você não está lá para consumir conteúdo, Você não está lá pelo entretenimento. Você está lá para fazer uma observação atenta. Então não se limite a assistir de uma forma passiva. Preste atenção nos detalhes, como é que eles iniciam uma fala, que tipo de humor, Sempre que eu falo humor sai amor, mas é humor, Que tipo de humor eles utilizam? Quais que são as reações comuns dos seguidores? Então observe os comentários, as interações, para entender como que esses influenciadores se comunicam com o seu público. Número 3, linguagem e gírias, Anota as gírias, expressões e termos que são populares entre os adolescentes. A linguagem está em constante evolução, e o que era comum há alguns anos atrás pode não ser mais relevante. Então, você estar atualizado com o vocabulário adolescente pode tornar os seus personagens mais ricos, mais autênticos. Tá? E número 4, temas e tendências. Então, identifique os temas que mais ressoam com o público adolescente. Quais vídeos que têm mais visualizações? Por que esses vídeos têm mais visualizações? Mas é só uma dancinha, mas o que essa dancinha está passando? Então tem várias nuances aí, Quais são as preocupações, quais são os interesses, quais são as paixões deles, do que eles estão falando, Pode ser de saúde mental, questão ambiental, direitos sociais, ou, sei lá, o último meme do momento, Então, incorporar essas tendências nas suas histórias pode torná-las mais relevantes, mais conectadas com esse público. Número 5, expressão emocional.
Então note como é que essas pessoas demonstram, né, suas emoções: alegria, tristeza, frustração, excitação. Né? Os adolescentes tendem a ter uma gama emocional muito à flor da pele, né? E saber como retratar isso com precisão pode fazer uma grande diferença na construção dos seus personagens. E número 6, dinâmicas sociais, né? Observe como é que essas dinâmicas se desenvolvem entre os seus influenciadores e os seus seguidores, bem como, né, entre os diferentes grupos de influenciadores. Isso pode te oferecer ideias para você sobre amizades, rivalidades, influências, pressões sociais, tudo que os adolescentes enfrentam. E número 7 e última, interatividade. Então veja como que esses influenciadores utilizam enquetes, perguntas e outros métodos para interagir com seus seguidores. Isso pode te dar ideias sobre como adolescentes se envolvem em conversas e debates e como você pode replicar essa interatividade nas relações entre os seus personagens. Por exemplo, ao seguir uma influenciadora de moda adolescente, você pode notar que ela fala muito sobre pressão de se manter atualizada com as últimas tendências, as críticas que recebe e como que ela lida com os comentários negativos. Esses aspectos podem ser incorporados em um personagem que enfrenta pressão para se encaixar em certos padrões sociais. Outra dica é não apenas observar, mas também interagir. Faça perguntas e veja as respostas que são dadas. Isso vai te dar um feedback direto sobre como os adolescentes pensam e respondem a diferentes tópicos. Lembrando, tente manter uma postura mais neutra, né? Não vai querer dar uma lá de bam, né? Eu já estou denunciando a minha idade aí com as palavras, né? Mas não vá querer, né, ensinar alguma coisa. Faça a sua pergunta e se mantenha de uma forma mais neutra, apenas observando as reações. E ao experimentar essa abordagem, você vai ver aí como que você pode enriquecer os seus personagens e tornar suas histórias muito mais verossímeis. Com isso, a gente chega ao fim aí da nossa jornada de hoje, explorando a arte de escrever personagens adolescentes verossímeis. Lembrando que a gente discutiu aí a importância desses personagens na ficção, a conexão emocional com os leitores jovens e adultos, os clichês a serem evitados, as características de personagens adolescentes verossímeis e os desafios e dificuldades frequentes que eles enfrentam. Além disso, a gente falou sobre a dica extra de acompanhar influenciadores adolescentes nas redes sociais para captar comportamentos e linguagens autênticas. Mas não pense que a aventura termina aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como escrever diálogos de brigas, de tretas, onde a gente vai explorar aí técnicas para criar diálogos que sejam intensos, realistas e capazes de prender a atenção do leitor. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida nesse vídeo e ativar as notificações. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!